Olá, começando mais uma live deliciosa. Hoje meu convidado especial é o Dr. Filipo, endocrinologista. E antes de conversar com ele deve estar entrando aí logo, eu quero dizer que amanhã eu vou fazer uma pitada de live, que é menor, e eu vou falar sobre os relacionamentos na quarentena. Eu sozinha é mais rápido, mas eu acho que eu preciso falar. Depois de tudo isso todo esse tempo que passou, eu preciso falar. Mas é amanhã, 6 horas da tarde, às 18 horas. Vamos esperar o Filipe entrar pra gente falar do nosso tema de hoje. Oi, Marina, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Bom, primeiro, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu tô, assim, super feliz por estar conhecendo você. Eu estava acompanhando o seu trabalho pelo Instagram. E, como eu te falei, eu te convidei porque eu vi você falar de um assunto que muito me interessava dentro da área da sexualidade, né? Então, eu tô É, muito feliz. Obrigada. eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Também vi o seu trabalho, achei muito interessante. Esse é um assunto cheio de tabus, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso. E acho que esse seu trabalho é extremamente importante, né? Porque um dos grandes pilares do bem-estar, da boa saúde, é de fato a boa saúde sexual, né? Exatamente. E, E eu queria te contar assim que eu sempre começo quando eu trago os meus pacientes, né, ou para clínica, ou quando eu vou dar algum curso fora, ou mesmo no HC que eu trabalhei tanto tempo, eu sempre digo a eles assim, olha, vamos imaginar que o sexo acontece em cima de uma cama hormonal. Os hormônios eles têm que estar organizados para depois eu poder trabalhar. Porque senão não adianta nada o meu trabalho se a sua área não tiver em equilíbrio, né? com Mas me fala certeza. um pouco do seu trabalho, né? Com o que você trabalha mais? Eu sei que você é endocrinologista, mas o que aparece mais para você e tudo mais? Bom, na verdade, eu sou endocrinologista, fiz minha formação também no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, e fiz clínica geral, depois fui fazer endocrinologia, e sempre me atraiu muito essa área, já que a endocrinologia é a especialidade médica que estuda os hormônios, né? De que forma os hormônios atuam no nosso organismo e de que forma também o desequilíbrio desses hormônios podem impactar na nossa saúde. E como assim os hormônios são mensageiros químicos, né, que são produzidos pelas nossas glândulas e vão em pequenas quantidades atuar em outro lugar, né, em outros receptores, em todas as células do nosso corpo. Então existe uma interação e uma atividade em todo o organismo. Então o que sempre me encantou na endocrinologia foi de fato essa coisa de ter uma abrangência muito geral da saúde do ser humano. Para mim, na verdade, ser médico sempre foi ser um generalista, né? Mas dentro disso, depois da clínica geral, eu acabei indo para a endocrinologia porque realmente o estudo dos hormônios, o impacto no nosso corpo todo. E aí eu acabei fazendo depois da minha formação como endocrinologista lá na USP, eu acabei fazendo a pós-graduação e dentro da pós-graduação o meu foco foi em doenças da tireoide. Então, meu mestrado, meu doutorado, e acabei indo para fora, para os Estados Unidos, e fiquei lá um ano e meio estudando basicamente câncer de tireoide e nódulos e doenças da tireoide de forma geral. Depois, quando eu voltei, eu defendi a minha tese de doutorado na USP, na Faculdade de Medicina, e então, desde então, já faz muitos anos, mais de 25 anos que eu estou formado, e então eu venho atuando em consultório, também faço parte do corpo clínico de alguns hospitais de São Paulo. E então eu venho atuando em consultório há muitos anos. E uma das coisas que a gente vê realmente são queixas das pessoas no dia a dia que eu acabo vendo relacionadas, por exemplo, uma das coisas que eu sempre pergunto para o paciente é como é que está a sua libido, né? Uhum. E é impressionante a quantidade de gente que fala, ah, está muito mal, quer dizer, minha vida sexual é ruim, eu não tenho libido. Isso de todas as idades, né? Então isso realmente é preocupante, né, Mari? É, é muito preocupante. E você sabe, você falou uma coisa aí da tireoide, eu não sou de São Paulo, né? Eu vim pra cá
porque meu marido estava trabalhando aqui, ele era da minha cidade também, aí eu acabei fazendo curso de especialização aqui na Esbrache, em sexualidade, e logo entrei para o HC também, onde eu trabalhei com a Carmita Ábido lá durante 15 anos, né, que foi, Aham. assim, maravilhoso para mim. Mas quando eu comecei a morar em São Paulo, eu acho que esse estresse todo, né, de mudança de cidade pequena para cidade grande, eu comecei a engordar e mesmo fazendo exercício, que eu sempre amei fazer, adoro me movimentar, e eu não emagrecia, né? Eu pensei assim comigo, não vou contar para ninguém, mas eu vou procurar um endocrinologista e vou procurar um remédio para emagrecer. Não sei o que eu faço, sou contra isso, mas eu vou procurar. E aí, eu procurei, era uma mulher, eu me lembro na época, e aí eu descobri que eu tinha Hashimoto, né? Então, Aham. aí eu comecei a entender quando ela falou que eu tinha, porque assim, eu cheguei na consulta, ela me pediu exames e me mandou embora. Eu paguei uma nota, fiquei puta da vida. Eu falei, meu Deus, será que é só isso, endocrinologista, né? E aí ela falou, não, você tem que fazer exame. Não é assim, dar remédio para emagrecer, né? E aí Aham. eu fui, fiz os exames. Quando eu voltei, eu não precisei tomar remédio para emagrecer escondido de ninguém, né? Porque É, era isso, eu sentia um cansaço que eu não sabia de onde vinha, né? E eu andava, só é, parecia que a minha energia acabava. E aí, quando ela me disse o que eu tinha, e é por isso que eu acho que são importantes essas lives que a gente tem feito, né? Você com outras pessoas também, porque a gente se identifica ao ouvir o outro falar, né? é Quando ela verdade. foi me falando, ela falou assim: olha, você, se quiser engravidar agora, você não vai conseguir, você tá engordando e não adianta fazer 1000 exercícios que você não vai emagrecer, você deve estar sem desejo sexual, você deve estar sentindo isso. A hora que ela foi falando, eu falei, gente, é Foi tudo isso encaixando. mesmo. Aí eu Ainda comecei bem que a você, né, entender. ainda bem que você caiu na mão de uma boa profissional, né? Era. Porque há muitas pessoas elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas por algum remédio Ser milagroso ou uma emagrecido. dieta milagrosa, sem esforço, sem ver as causas, quais seriam as origens disso, né? E a É, tireoidite de Hashimoto que você citou é extremamente, claro que não é nosso foco hoje, mas até é, tem um pouco a ver, porque a gente sabe que a maior causa de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, que é uma tireoidite autoimune. Hashimoto é o aham, nome do pesquisador que descobriu isso. A gente começa a fazer anticorpos contra a tireoide, ela vai pifando, né? Ela vai perdendo a função e você entra no hipotireoidismo, quer dizer, a tireoide começa a funcionar devagar. E a gente preguiçosa. sabe que essa condição mexe com vários hormônios, e inclusive com a testosterona, com os níveis de testosterona. Então isso tem a ver, é muito comum, de fato, mulheres, homens também que têm hipotireoidismo terem um quadro depressivo, queda de Isso, libido, e demora muito para fazer o diagnóstico. E então vão exatamente. parar no consultório do psiquiatra, começa a tomar antidepressivo e na verdade era um hipotireoidismo. E a vida sexual, então, muito ruim também em consequência disso, né? E assim, e falando nisso, né, entrando até na nossa área que a gente já falou hoje, mas assim, nessa época, eu vivia, eu falo assim, que eu já vivi tanto, estudei tanto na teoria com que eu trabalho e já vivi muito também, porque, por exemplo, nessa época, eu achava que estava com falta de libido, um pouco só de falta de libido, porque eu viajava toda semana, porque eu era concursada na minha cidade, né, na prefeitura, então eu ganhava dinheiro lá e vinha para cá toda semana, porque eu comecei o estágio no Prosex, depois que eu fui efetivada lá. Então, a minha Ah, vida era uma maluquice. Eu falava, não, eu estou cansada, eu só preciso dormir. Não era só isso, né? é, Eu já tinha alguma alteração hormonal, só que eu não tinha noção. Então, a partir daí, que aí eu comecei a tomar a medicação e a tomar a vida toda, né? Ficou controlado e tal, que eu fui entendendo, fui juntando a teoria com a prática e eu sei o tanto que essa questão dessa orquestra hormonal é importante. é Né? Então, verdade. assim, quando você aceitou a live, eu falei, nossa, que legal, porque eu vou poder mostrar para as pessoas o que eu falo só aqui na minha clínica, né? Quando Uhum, alguém me procura, porque eu sei que o caminho até procurar um profissional para falar sobre a vida íntima não é um caminho curto, não tem atalho, né? é Às vezes verdade. a pessoa pensa, não liga, pega o telefone, não liga, compra uma calcinha vermelha para melhorar a libido, não melhora, né? É, Toma o que o farmacêutico falou lá para melhorar a ereção, não melhora. Então, assim, até procurar ajuda é uma batalha muitas vezes, porque não é como falar assim, que dor de cabeça vão no neuro. Não é é falar verdade. da sua vida íntima, né? Então, assim, é uma questão muito abrangente para a gente falar, né? Por exemplo, como você falou, nem todos os médicos perguntam sobre a saúde sexual, porque para mim é saúde, né? É, Então, é muito legal a gente poder falar por quê? Porque algumas pessoas que de repente vão cair aí assistindo, que nem tinham interesse, talvez, não tinham intenção, podem se identificar com o que a gente vai falar e falar, poxa, e pode melhorar minha vida sexual, acho que eu vou procurar ajuda.
né? É. Acho que isso é muito importante, né? Trazer essa conscientização, a pessoa se identificar com aquilo que a gente está falando e ver, puxa, não sou só eu, né? Então, Sim, isso, levar ao médico. A gente sabe que, normalmente, até as mulheres vão mais, procuram mais o médico do que os homens, né? Isso é um clássico. Mas a gente vê que isso está mudando, porque os homens têm cada vez mais procurado. Eu vejo na minha clínica que eu atendia um número muito maior de mulheres e hoje eu atendo tipo 60% são mulheres e 40% são homens. Então a gente vê que está quase ficando igual. E isso é muito interessante, que a gente vê que os homens também estão querendo se cuidar. As pessoas estão é, vivendo mais tempo, né, Mari? Então tem que viver mais tempo, melhor. Então não adianta só aumentar sim, anos na vida, mas vida nos anos, né? Então é é, importante viver bem e acho que, como você falou, essa coisa da orquestra hormonal é justamente isso, porque você mexeu com um, mexeu com todos. Então, você mexe num instrumento, a música não vai ficar boa. Então, não adianta só realmente fazer da cabeça, vou tomar esse remédio que falaram que é bom, porque a minha ereção tá ruim, minha libido tá ruim. Ou é, a mulher, então, de repente, se automedicar, achando, então, que, de repente, vou usar então, um pouco de testosterona que a minha amiga falou que é bom. Então, é, não é bem assim. Quer dizer, o diagnóstico, ele é super importante, porque a gente sabe que falando aí da saúde sexual, são vários fatores que estão envolvidos, né? Desde o lado psicológico, que você isso, trabalha muito com isso, os neurotransmissores, os hormônios que estão na hipófise, na tireoide, a prolactina, os hormônios sexuais produzidos pelos testículos, pelos ovários. Então, é é. toda uma orquestra que tem que ser, de fato, investigada. E hoje em dia os exames de sangue são muito sensíveis, né? A gente consegue realmente saber como é que está o panorama geral, a saúde hormonal dessa pessoa. É. E tem um Bom, ponto eu de sou uma partida, né? apaixonada pela endocrinologia. Eu acho que se eu escolhesse estudar medicina, com certeza não seria psiquiatria, seria endocrinologia. É, Bom, mas vamos lá. Eu queria que você falasse, né? A gente conversou sobre. Eu sei que nós vamos fazer outras lives, tenho certeza, porque eu tenho muita coisa para falar com você. Mas hoje eu gostaria que a gente fizesse um panorama geral sobre o começo até o final da nossa vida. Né? Então, tá. assim, como que os hormônios começam a se manifestar? Porque eu trabalho com orientação de pais também. Né? Então, Uhum. assim, muitos pais me procuram porque não sabem o que fazer quando o filho começa, sei lá, a se masturbar ou mexer ali ou ter os interesses sexuais. E aí eu Uhum. costumo dizer, calma, ele ainda não está com os hormônios aflorados. O óculos que ele está colocando ainda é da inocência. Né? É Ele tem de verdade. repente uma coceguinha, já é sexualidade, mas não é uma sexualidade. Ele não entende o que é a sexualidade, né? Não é Sem sexo. dúvida. Né? É Ele verdade. entende que tá gostoso, que é um afeto, que é um carinho, que ele quer encostar, ele se sente bem. Por isso que eu digo que o carinho com os filhos é tão importante, né? E depois, quando chega na puberdade, que troca o óculos. Aí ele põe o óculos e fala, aquilo que eu sinto é gostoso, quero fazer sozinho. Né? Aí É. começa a intimidade, a privacidade, né? Então eu queria que você começasse a falar desde É. pequenininho até Vamos falar um a pouco como produção é que hormonal. acontece, né? E olha, eu vou começar dizendo que homem e mulher é muito diferente, né? São dois universos diferentes. Em alguns aspectos, como a gente vai comentar, existe uma certa injustiça com as mulheres, de fato, como a gente vai ver. Então, vamos imaginar, desde quando existe a concepção, quando o espermatozoide encontra com o óvulo lá no útero, né? E se acontecer, de fato, essa fecundação, o que vai acontecer? Primeiro vai ser definido o sexo cromossômico. Então, o homem é o XY, né? Todo mundo lembra isso da biologia da escola, Todo e a mundo mulher é lembra. o XX, né? Então, quem determina, na verdade, o sexo é o homem, né? Porque o homem tem o X e tem o Y. Então, se ele mandar o Y, vai nascer menino. Se ele mandar o X, vai nascer menina. Então, nesse sentido, quem comanda qual vai ser o sexo da criança é o homem. Então, uma vez que é definido o sexo cromossômico e se forma realmente o ovo, né, o embrião, a gente sabe que vai demorar, quer dizer, quem vai definir primeiras características que no ultrassom lá o médico vai ver se é menino ou menina é o sexo cromossômico. Se tiver o cromossomo Y, a gente sabe que depois da sétima semana, mais ou menos, aí já começa a se definir os caracteres mais masculinos, né? O pênis, ou então os caracteres femininos, e aí a partir daí o ultrassonografista consegue dizer se é menino ou menina. Só que até aí, então, é uma determinação cromossômica, genética. E depois que vai o que acontece? Vamos pensar na mulher. Então a menina nasce na infância, os hormoninhos dela estão lá embaixo, né? Aí vai chegando perto, como você falou, antes da puberdade,
às vezes já existe essa coceirinha que ela sente ao se tocar, que é totalmente inocente. Ela não sabe o que é aquilo, mas é gostosinho. É, Depois, quando vem a puberdade, a adolescência, a puberdade, os hormônios começam a subir na mulher. Então, os ovários começam a produzir. Na mulher, os ovários são, de fato, os órgãos endócrinos que vão produzir os hormônios femininos, principalmente o estrógeno e a progesterona, e também a testosterona, né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, a testosterona é um hormônio masculino. Quem disse, é, né? A mulher também tem. É que também no tem. homem tem 20 vezes mais. Mas não é por isso que é hormônio masculino. A mulher também tem, é extremamente importante. Então, aí os ovários começam a produzir esses hormônios, o estrogênio, a progesterona, a testosterona, e aí sim a menina vai entrando na puberdade até que vem o primeiro ciclo menstrual. E durante essa fabricação hormonal, ela começa então a sentir os estímulos sexuais de uma forma diferente, com outros óculos, de fato, como você falou. Ela já É, começa a achar interessante descobrir que aquilo dá prazer e já olhar de uma forma diferente, já com uma certa sexualidade. Aí quando começa, então, os ciclos menstruais da menina, que lá para os 12, 13, 14 anos de idade, em média, claro que pode ser antes, pode ser depois, daí ela começa a ter os ciclos. E aí esses ciclos, e aí começa a gangorra hormonal feminina, né? Então a gente sabe que a primeira fase do ciclo, ou chamada fase folicular, existe o aumento da produção de estrogênio, alguns outros hormônios, e lá pelo 14º dia, a mulher ovula, né? E então tem esse período da ovulação. Durante a ovulação, a natureza é tão bem feita que aumenta a libido. Então aumenta a vontade, porque ela está ovulando, é a hora de reproduzir, né? Então nesse momento existe todo o ambiente hormonal favorável à procriação. Então a gente sabe que tanto na menina como na mulher, de forma geral, o período que a mulher tem mais libido é no período peri-ovulatório, né? Então tem a ovulação lá pelo 14º dia e se a mulher engravidar, se forma então, teve essa fecundação, vai começar a se formar o embrião e existem outros hormônios que são produzidos que começam então uma gravidez. Agora, se isso não acontece, então não houve fecundação, simplesmente o folículo no ovário ele vai formar uma estrutura chamada corpo lúteo e que aumenta a produção de outros hormônios, de forma que a segunda fase do ciclo, depois da ovulação, chamada fase lútea, aí vai ter a produção de outros hormônios, né, até começar a ver a descamação, que é a menstruação. Então, a descamação do endométrio, já que ele é preparado, é o ninho para que haja comece a gravidez, não acontece. Então, aí, ok, isso passou, e no período pré-menstruação, é da TPM, famosa TPM, onde vários hormônios, existe um desequilíbrio, vamos ter uma oscilação muito grande entre o estrógeno e a progesterona, isso mexe com os níveis de serotonina no cérebro e tem a TPM. A gente sabe que 80% das mulheres têm TPM. E com manifestações de graus diferentes e mais de 150 sintomas diferentes, né? E às vezes o marido não entende, aí briga em casa, aquela história toda. Então tem a TPM. Depois começa um novo ciclo. Agora, se ela engravida, o que acontece? Durante a gravidez, os hormônios vão lá para cima, né? E aí depois vai evoluindo essa gestação, aí nasce a criança, os hormônios caem, né? E aumenta a prolactina para amamentação. E nesse momento aumenta a prolactina é um hormônio inibitório. Então baixa a testosterona e a libido vai no pé. Então a mulher abandona o marido não entende, começa aquela briga, não quer saber de sexo, né? Aí depois vem a amamentação. E a amamentação é um período onde a prolactina está alta também, que é um hormônio produzido pela hipófise para ter a lactação. E aí cai a libido novamente. Então tem essa oscilação. Aí depois que para de amamentar, volta os ciclos menstruais. E aí vai indo até uma idade por volta dos 50 anos de idade na mulher, que vem a menopausa. Mas existe um período antes da menopausa chamado climatério, onde os ovários já vão começando a produzir menos hormônios. Então já vai existindo uma alteração, por exemplo, no apetite sexual também. Que não E é de uma depois, hora para outra, né? Ao não longo é do tempo, né? isso, não é de uma hora para outra. Aí depois que realmente vem um período mais avançado da idade, por volta dos 50 anos, aí quando vem a menopausa de fato, aí se a mulher não faz reposição, os hormônios caem. Então a gente vê que durante a vida da mulher, se a gente pensar aí, puxa,
pré-puberal, aí depois vem os ciclos menstruais, aí vem a gravidez, vem a amamentação, depois o climatério, a menopausa, é uma oscilação de hormônio muito grande. Já no homem é diferente, porque quando começa a subir a testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino, apesar que o homem também tem estrógeno, que é chamado de hormônio feminino, mas que o homem também tem, vai aumentando a testosterona, vai aumentando, aumentando, chega na fase adulta e ela se mantém. E vai se mantendo, mantendo, até por volta aí dos 45, 50 anos de idade, ela começa a cair. Mas cai de uma forma muito mais gradual. Apesar Uhum. de se chamar de andropausa, não é uma pausa como é na mulher, que é a menopausa, que de repente para tudo, né? No homem não, vai caindo devagarzinho. Então a gente brinca que a mulher é uma gangorra hormonal e o homem tem aquela irritante estabilidade hormonal durante a Uhum. vida. Irritante, é legal ouvir um homem falar isso, né? Irritante mesmo, né? Porque eles não entendem, né? Que a gente muda tanto, né? É, Eu acho muito legal você falar isso, porque assim, né? O que eu mais falo na clínica, principalmente quando eu atendo casais, é da importância de identificar o que está acontecendo com o teu corpo, né? aham, Porque assim, tudo isso que você falou não tem como evitar, né? Esse ciclo do início da vida até o final da vida, não tem como evitar. Mas a gente sabe que, como eu digo, a cama hormonal, depende do que a gente faz em cima dela, ela vai ser alterada. A gente pula em cima dela, a gente senta, a gente deita, eu brinco com eles aqui assim, né? Isso tudo vai ter uma alteração também, além desse ciclo, pensando no ciclo do começo ao final da vida, né? Que dentro do ciclo do começo e do final tem as oscilações normais da idade. E aí aham, nós temos que contar também com as oscilações, com as interferências psicológicas que alteram esse ciclo, né? verdade. Porque a gente entende, a gente sabe, principalmente por isso que eu falei que eu quero fazer outras lives com você, para a gente falar também de outros hormônios que são tão importantes, o hormônio do estresse, cortisol, que a gente quase não fala, e que não vamos falar hoje, mas assim, que também, se desequilibra um lá, vai interferir, de repente, aqui no desejo. Né? Aham. Então, assim, identificar o que está acontecendo com o teu corpo é tão importante quanto você ir ao médico, fazer exame de sangue, fazer check-up, né? Porque, assim, você falou da menstruação, por exemplo, né? O ciclo natural da mulher. Quantas mulheres, eu mesma, às vezes, muitas vezes, eu fico tão triste, né? Antes da menstruação na TPM, e aí, claro, né? Eu já estou mais velha e trabalho com isso, então, assim, eu sei identificar hoje o que é da TPM e o que não é. Porque, assim, quando eu não sabia me conhecer, eu falava, meu Deus, nessa época, a vida não vale a pena. Eu ficava tão triste, falava, pra que viver? Era forte, né? Até eu começar a entender que aquilo acontecia todo mês, porque eu comecei a me observar, comecei a estudar sexualidade, comecei a entender. E hoje, né, depois de tanto tempo, eu sei identificar qual é a fase que eu tô. Não que toda mulher tenha que saber exatamente, né, ser neurótica, de saber, ó, eu tô no ciclo tal, 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 tal. Mas o que eu acho que é importante na sexualidade e para a saúde mental em geral é você entender o que está passando no seu mundo mental, que está alterando tua sensação de felicidade ou não, que eu acho que é o mais básico. Eu tô triste, tô alegre, tô feliz, tô, né, como que a minha vida tá? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tô triste, ai, preciso de um antidepressivo. Quantas amigas minhas, né, amigas próximas mesmo, falam, ah, não, eu não vivo sem um antidepressivo, porque o antidepressivo é tudo. Eu falo, poxa, calma, né, assim, não é que antidepressivo é ótimo. Eu trabalhei 15 anos ao lado de profissionais maravilhosos, Você vê que tem psiquiatras. A Sandra tá perguntando justamente isso. Ela tá falando assim, nossa, eu tenho muita TPM e sei que eu tenho, mas o que que eu faço para amenizar? Né? A gente sabe que a TPM realmente é uma situação, como a gente comentou, que 80% das mulheres têm, né, Sandra? E isso tem várias coisas que dá para fazer para amenizar. Até porque quando a mulher tá no período pré-menstrual, uma das coisas que não dá vontade é de ter relação, né? Porque muitas vezes a pessoa não tá bem, tá meio depressiva, tá ansiosa, tá hiperreativa, né? Porque realmente a gente sabe que essas oscilações hormonais mexem com os mensageiros químicos cerebrais, que é a química da alegria, quer dizer, a Exatamente. serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Então, nesse período, outra injustiça com as mulheres é que as mulheres produzem, em média, 30% menos serotonina que os homens. Olha isso. E no período pré-menstrual, cai ainda mais. Então é por isso que a gente sabe que tudo que faz que aumenta o nível da sua serotonina pode te fazer bem e amenizar a sua TPM. Como, por exemplo,
atividade física. É extremamente importante. A gente vê que mulheres que têm atividade física regular, e já que nós estamos falando de saúde aqui de forma geral, quer Sim. dizer, pratica atividade física, não importa a intensidade, mas tem que ser regular. Por quê? Existe um equilíbrio muito maior. A gente sabe que o músculo é um grande órgão endócrino, é o maior órgão endócrino do nosso corpo. O músculo também produz hormônios e ajuda você a manter a sua serotonina, a sua dopamina em equilíbrio. Então, primeira coisa, faz exercício físico, né? Tem que ter uma alimentação bem equilibrada, porque a gente sabe que alguns alimentos, por exemplo, que tem muito sal, que ajudam na retenção de líquido, não são bons nesse período pré-menstrual. E Isso. alimentos ricos em magnésio, vitamina do complexo B, presente da vitamina B6, ou alimentos que têm um poder diurético, de fato ajudam também. Então, e é claro que existem os medicamentos também. Muitas mulheres vão lá e falam, eu vou tomar pílula anticoncepcional, porque a pílula anticoncepcional diminui a minha TPM. E a gente sabe que a pílula anticoncepcional ela foi enfiada goela abaixo de nós que trabalham com saúde, os médicos principalmente, que como se fosse uma coisa normal, né? Então você vai na farmácia, você compra uma pílula sem receita, né? É. E são dois hormônios sintéticos que você está tomando em doses altas. Não existe essa coisa de pílula de microdosagem, porque ela tem que inibir a sua ovulação, o seu ciclo. Você tem um sangramento, não vamos nem falar que é menstruação, é um sangramento artificial, porque você não ovulou, né? Então aquilo é simplesmente sangramento causado pela progesterona, o progestágeno que está na pílula. A gente sabe que muitas pílulas aumentam o risco de câncer de mama, né? E tá aí, sendo vendida como se não fosse nada. A gente vê adolescentes tomando pílula, e a gente sabe que 10 anos de pílula usados continuamente aumenta o risco de câncer de mama de fato. Isso já está publicado. Olha isso. Então, e outra, né? O uso da pílula, o que a pílula faz? A pílula tem um conteúdo de estrógeno tão grande que ela aumenta a produção pelo fígado de uma proteína chamada SHBG. E esse SHBG, eu costumo brincar que é como se fosse um carrinho, né? Então, esse carrinho ele pega a testosterona e leva embora a testosterona, né? Então, existe uma diminuição de libido super importante com o uso da pílula. E a gente cansa de ver isso no consultório, né? Então, a menina chega, a adolescente, a jovem, e fala, nossa, minha libido... E pessoas jovens com libido baixa. Aí você vai dosar testosterona, tá no pé, né? E essa SHBG, com o uso da pílula, tá lá em cima, estourada. Então tem baixa de libido, e não é só isso, né? Porque quando você tem testosterona baixa, a mulher treina, 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 vai na academia e não consegue definir, não consegue ganhar músculo, né? É. Além da libido que fica baixa. Então, essa é uma outra situação do cotidiano e que a gente tem que alertar. A pílula foi um grande avanço na década de 60, quando foi criada, realmente foi uma grande descoberta, né? Uma grande avanço. A gente sabe que no Brasil 50% das gravidezes são gravidezes não desejadas, não programadas. Isso é muito grave. Então a pílula É. veio ajudar. Mas não é para todo mundo, não é para ficar tomando assim. Tem que tomar cuidado, tem que fazer pausas, né? Tem que ver se para você é o melhor método. Tem outros métodos que vão influenciar muito menos nesse hormônio tão importante que é a testosterona, que é o principal hormônio da sexualidade. E aí Né? o Dio, ó, tá perguntando do Dio também, e outras pessoas estão perguntando, né? O Dio de É, cobre, como que é essa história de Dio, porque eu acho que é super importante entender que se todo mundo pode é. colocar também ou não, porque não, né? O DIU é uma ótima opção, né? O DIU é realmente uma ótima opção. Existe o DIU de cobre, que ele não tem hormônio, e só que tem um problema. Ele funciona muito bem, ele realmente evita, tem uma eficiência muito grande para evitar gravidez, né, para anticoncepção, mas ele muitas vezes provoca muito sangramento, porque ele acaba irritando um pouco o endométrio, a parede uterina, e existe as mulheres reclamam muito de aumento de fluxo. E o aumento de fluxo também é outro fator que atrapalha na sexualidade, né? É. Quando a mulher está tendo sangramento, muitas vezes não se sente bem, né, para ter a relação. E muitas vezes isso se estende, são muitos dias que ela fica tendo sangramento. Tem o DIU hormonal, que é o Mirena, né? Agora tem o Cailina, que é com uma menor dosagem. É. O Mirena dura 5 anos, o hormônio, o Cailina dura 2, 3, e já está começando a ser comercializado. E Então, promete ter menos efeitos colaterais, né, o Kailina? quando a gente pensa assim, então o DIU hormonal ele tem hormônio, ele tem progesterona. É verdade, mas a quantidade que passa para a circulação é muito pequena. Então a gente vê que as mulheres que usam o DIU hormonal, Mirena, por exemplo, quando a gente dosa os hormônios delas, estão normais. O Mirena não interfere nos níveis de testosterona.
Então é um método muito seguro, não vai mexer de fato com os níveis hormonais e não aumenta risco de câncer também de mama, nem de endométrio, nem de ovário. Então é uma alternativa muito interessante o DIU, sim. Né? Tá. Então, assim, tem 1000 perguntas chegando aí, né? Eu acho que, É. antes da gente acabar de responder essas perguntas, só para a gente não perder o foco aqui do que a gente tinha combinado em relação a combinar a sexualidade, psicológico e orgânico e tudo mais, eu acho que é legal falar, né? Você falou da mulher, você falou um pouquinho do homem, falou um pouco menos do homem, mas porque também o homem ele tem uma estabilidade, né? Assim, ele é mais linear em relação aos hormônios do que as mulheres. É. Uma queixa que eu percebo que é muito comum aqui quando eu atendo casais é que assim é claro que o homem ele tem um estímulo diferente sexual do que a mulher. A resposta sexual do homem e da mulher é diferente, né? O homem por ser mais visual, então ele tem estímulos ao longo do dia muito mais vezes do que a mulher que não é tão visual, não que ela não seja. Ela é também, só que a mulher ela requer algo mais do que simplesmente olhar para um corpo bonito ou olhar para um homem que foi interessante para ela, né? Ela gosta do toque, ela gosta da conversa, ela gosta de uma história que acontece entre eles, e é diferente. Então, assim, que eu acho que é importante entender a diferença, não para falar, tá vendo? Homem é assim, mulher é assim. Não, tá vendo? Então, homem funciona dessa maneira, vamos entender como ele funciona, e mulher funciona dessa maneira, para os dois se entenderem, né? Como? Se colocando um no lugar do outro. Porque se o homem, por exemplo, senão a gente fica naquela que a gente já conhece, homem tem mais desejo e mulher tem menos desejo. Não é bem assim, né? Então, assim, o homem ele tem um equilíbrio hormonal, e me corrija se eu estiver errado, né? Errada. Ele tem um equilíbrio hormonal do começo da vida ao longo da vida até o final, que se mantém mais estável. E a mulher, por tudo isso que você acabou de dizer, ela, se ela não tiver interesse, né, sexual mais pra frente, porque ao longo de toda a vida ela não teve um sexo muito legal, uma vida sexual muito legal, quando ela começar a entrar no climatério ou até antes, porque muitas vezes essa mulher vai tomar um anticoncepcional ou vai ter o DIU ou vai ter alguma outra questão aí que pode sim afetar a vida dela sexualmente, ela não vai querer mais saber de sexo, né? Então vai ser aquela questão bem comum. O homem fica com tesão até morrer e a mulher chega nos 50 anos, que hoje a gente sabe que os 50 anos são os 30 de antigamente, a gente está super bem com 50 anos, né? Super produtiva, querendo trabalhar, com um filho novo, muitas pessoas, né? Ou os homens também. E aí, de repente, os hormônios falam para ela, ó, tchau, tô indo embora, se vira sem mim. E aí essa mulher, se ela não tem interesse em melhorar isso, ela acaba virando a mãezona de todo mundo, ela é mãe só, ela cuida. Né? Ela é a cuidadora do marido, ela é a cuidadora dos filhos, ela é a cuidadora dos amigos, ela é a cuidadora de todo mundo. Uhum. Então, o que eu acho que é importante você contar, e eu te falo como é aqui na clínica, é assim, como fazer esses dois entrarem num acordo, né? Porque o homem, ele vai estar lá muito bem, obrigado, e a mulher fala assim, tá bom, e o que eu faço agora? Porque quando eu trabalhei no HC, eu trabalhava com um grupo de qualidade de vida, que eram com homens de 50 anos para frente, e chegava um momento que a gente chamava as mulheres para falar o que acontecia no grupo. E eu que ligava, né? Falava, olha, aqui é a Marina, sou psicóloga do Prostex e tal, e eu quero falar com você, porque o seu marido faz tratamento aqui. E elas falavam assim, olha, nem adianta me ligar mais, porque eu já falei pra ele que eu não quero mais saber disso, esse negócio de sexo acabou pra mim, então eu não vou mais ter relação, então não me chama mais. Então, assim, claro que hoje, a mulher de 50 anos pra frente de hoje, pensa bem diferente já dessas mulheres com as quais eu trabalhei, que tinham mais de 50, 60, 70 anos. Mas os homens de 70, 80 anos, eles estão lá. Se eles tiverem ereção, eles vão continuar tendo relação, porque o desejo continua, né? Então, muitas vezes ele tem um problema de ereção, mas o desejo está aqui. É verdade, porque a gente vê muitas vezes... Lu, obrigado aqui, entrando aqui, comentando. Então, assim, acho que a gente tem que tomar cuidado com as generalizações, né? Porque Sim. generalização é sempre perigoso. E a gente vê, por exemplo, eu tenho pacientes que eu vejo que muitas vezes têm hormônios baixos e tem uma vida sexual super ativa, porque nada ganha da cabeça.
né? Por isso que eu acho que você está na área certa, viu, Mari? Porque eu sempre brinco e falo que o problema é do pescoço para cima, né? É claro que é muito importante a saúde hormonal, é fundamental. Até porque a gente sabe que os hormônios não caem porque a gente envelhece, mas a gente envelhece porque os hormônios caem, né? É. Então, Uhum. hoje em dia, a mulher, ela vive, em média, mais que um terço da vida depois da menopausa, que é a média é por volta dos 50 anos. Então, essa história da reposição hormonal, que ainda é um tema muito polêmico, mas é Uhum. muito polêmico muito por desinformação, né? Porque a gente sabe que essa coisa que chega no consultório, eu vejo isso todos os dias. Chega e fala assim, eu não posso fazer reposição hormonal. Entrou na É, menopausa, eu não posso fazer reposição hormonal porque a minha mãe teve câncer de mama. e eu Ou eu vou não ter posso também. fazer porque a minha irmã teve câncer de mama. Então vamos deixar claro aqui para todo mundo que isso não é contraindicação de reposição hormonal, né? Isso. Se você tem, claro, dois parentes próximos que tiveram, aí sim você tem que fazer uma investigação chamada painel genético, onde você Uhum. vai ver se existe mutação nos genes BRCA1 e BRCA2, para ver se existe um risco aumentado para você decidir se vai ou não fazer reposição hormonal. Também não pode ser feito que tem história de trombose, doenças hepáticas ou renais graves. Então, tal. Mas de forma geral, a reposição hormonal, primeiro, a gente sabe que o estudo que foi feito lá em 2002 pelo WHI, que dizia que a reposição hormonal aumentava o risco de câncer de mama, foi um estudo que foi feito com hormônios extraídos de urina de água prenha, né? Uhum. Então, que era na época era o Primaim, ainda é vendido até hoje. Ou seja, mulher não é cavalo, né? Então, enquanto as mulheres não estiverem relinchando, não é para usar o hormônio de cavalo, né? Hoje em dia existem os hormônios bioequivalentes, ou também chamados bioidênticos. Idênticos. Não gosto muito desse nome, mas porque virou uma coisa meio comercial e de achar que bioidêntico só é feito de manipulação, a gente sabe que está cheio de hormônio bioidêntico para comprar na farmácia. Então é É. importante esclarecer isso para todo mundo. Mas o uso da reposição hormonal por via da pele transcutânea não aumenta o risco de câncer de mama, né? E isso, claro, que não vale para progesterona. A progesterona tem que ser usada por via oral. Mas para o estrogênio, para a testosterona, é super bom. Isso faz com que você estenda a vida, o prazer, né? E a vontade, o erotismo, a sentir bem com o próprio corpo. Porque depois, quando vem o climatério e a menopausa, existe também o fator da autoestima, né? Então a mulher vê a transformação que vai acontecendo no corpo, a falta dos hormônios femininos vai fazendo com que a gordura comece a se acumular na região do abdômen, Isso. porque a mulher ela é o violãozinho por causa do estrogênio, né? E o Exatamente. estrogênio que determina. Quando vem a menopausa, esse estrógeno vai embora e passa a ter um predomínio da testosterona, então existe aquele acúmulo de gordura na barriga, vai perdendo a cintura, e a pele vai envelhecendo, vai ficando mais seco, o cabelo, a mulher não se reconhece mais. Então essa coisa da autoestima também retrai muito no aspecto sexual. É, porque ela Então ganha se peso, né? E o formato do corpo muda ganha tanto, como você peso, falou, né? ela sente que ela perde a feminilidade, né? Isso impacta Feminilidade, muito no desempenho sexual. E eu digo que essas mulheres, né, quando você está falando dessa busca, eu percebo que as mulheres que buscam, que são interessadas em fazer a reposição hormonal, que eu acho que é saudável procurar um médico para saber se ela pode fazer ou não, são mulheres que, até começar essa fase difícil, tiveram uma vida sexual saudável. Porque aham. aquelas que não tinham um bom relacionamento, não lidavam muito bem com a sexualidade, quando chega nessa fase, elas falam, tá vendo? Agora acabou, eu não quero mais saber disso, né? Uhum. É Acho que vem muito da intimidade do casal também, né, Maria? Tem que se isso. Aham. conhecer. Então, Uhum. essa coisa de que vem muitas vezes é uma coisa cultural, não, né? Quando a criança se toca, fala, não, não mexe aí porque é sujo, não pode. Quer dizer, Uhum. essa coisa cultural que vem, quer dizer, e também da intimidade acho que os pais são fundamentais, a educação, o tipo de educação que essa pessoa recebe, e depois com o parceiro que ela escolher, é muito importante falar sobre as preferências, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, e ter essa intimidade, porque acho que a intimidade é fundamental para uma boa saúde sexual, porque tem gosto para tudo, a gente sabe, né? E Sim. acho que aí isso tem que ser valorizado pelos parceiros, né? Para poder falar, puxa, assim, eu posso até achar de repente estranho que a pessoa gosta de fazer tal coisa,
mas eu tenho que respeitar. E porque você tem que também se colocar na pele da outra pessoa para proporcionar prazer para essa pessoa também. Então essa intimidade, ou então aquela pessoa que fica esperando a pessoa intuir o que ela acha que ela gosta. Então tem que se falar sobre isso, É, né? isso não tá Porque não, tendo. amanhã então a pessoa vai acordar, ela vai falar, olha, eu gosto disso, não gosto daquilo. Não, se não tiver intimidade, isso vai se perdendo com o tempo. Aí os hormônios vão mudando com o tempo, com o envelhecimento, e aí esse terreno vai ficando cada vez menos fértil para a própria intimidade, né? E para o homem também, não é porque a gente sabe que o homem realmente tem essa estabilidade hormonal. E muitas vezes engana, porque a gente brinca que o brinquedo do homem ele é de armar, né? E o da mulher é de encaixar. Então, o homem precisa não só da testosterona estar alta, né? Ele tem também que ter uma saúde vascular em ordem, né? Exato. Senão não adianta. Opa, deu uma travadinha aqui no Filipe. Bom, ele caiu, ele deve voltar porque aconteceu alguma coisa. Ele estava falando. Bom, espero que vocês estejam gostando, porque ele está falando tudo que eu falo aqui na clínica, só que com o meu jeito psicológico de falar e nada como médico, né? Para explicar bonitinho o quanto é importante a gente se perceber, se conhecer e buscar equilibrar os nossos hormônios, né? Eu acho que, bom, para mim está sendo fundamental. Eu estou vendo que tem algumas pessoas aí que já trabalharam comigo ou que trabalham comigo, que estão assistindo. É um presente para vocês, porque eu queria muito conversar com o endocrinologista e olha só, né, como ele está sendo legal com a gente, falando tudo aí que a gente sabe que é importante saber, importante entender, importante identificar no corpo, né? Eu não sei o que aconteceu, que caiu a conexão dele. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se ele entra de novo. E o mais importante é que eu acho que é assim, que ele estava falando, vou continuar falando, vou dar continuidade ao que ele estava falando, que é a questão do casal, né? De como a gente pode conversar, se a gente sabe se comunicar, e se a gente percebe que o outro vai ouvir, tem que falar, não pode ficar no diálogo interno. Eu gravei outro dia um vídeo falando só sobre o diálogo interno, né? Que o quanto atrapalha a nossa vida quando a gente fica dialogando internamente, achando que o outro vai entender o que a gente quer, ou se que a gente acha que o outro não vai gostar daquilo que a gente ia falar, então a gente não fala e já toma atitudes em relação ao que a gente achava que o outro ia falar. E isso congela a relação. Isso não é bom, né? Então, conversar é importante, ter essa comunicação direta é super importante. Bom, não sei o que aconteceu, acho que ele não vai voltar pelo jeito. E tem 15 minutinhos aí pra gente falar ainda. Bom, mas é isso, pessoal. Eu acho que então quem acompanhou até agora deve ter ficado muito feliz. Eu vou convidá-lo novamente para fazer outras lives. Mesmo depois que acabar essa hora de pandemia, eu acho que a gente só está enriquecendo fazendo lives, porque as pessoas podem entender um pouquinho melhor como que é o outro universo que se encaixa no seu. Porque, por exemplo, a minha área, que é a psicologia, né, dentro da sexualidade, ela precisa muito desse aparato médico. Então, quando um paciente chega aqui, ou casal ou individual, se ele ainda não foi ao médico, eu peço para ele ir, né? Claro, baseado no que ele me conta que ele está sentindo, mas a maioria, como são adultos, a maioria eu preciso ter um respaldo aí médico para saber se eu vou esperar o tratamento médico ou se eu posso fazer a terapia. Porque eu não posso ficar psicologizando algo que pode ser orgânico. Então, por isso que eu valorizo tanto médico. Eu trabalhei 15 anos no Hospital das Clínicas ao lado de médicos. Então, eu vejo a importância de olhar para o orgânico e emocional. É claro que a gente explica didaticamente separado,
só para explicar mesmo, né? Porque cada um estuda mais, se aprofunda mais uma área que decidiu estudar. Mas, na verdade, o que a gente consegue é só entendendo o ser humano como um todo. Deixa eu ver aqui de novo. Aí, ele tá entrando. Não sei o que aconteceu, ele foi a algum lugar e voltou. Voltei! Você sumiu! Ah, eu tava te pedindo para você mandar o convite, que senão eu não conseguia entrar de volta. Eu tava te procurando aqui, aí eu achei. E eu falei, ele estava falando um pouquinho do relacionamento, aí eu dei uma continuidade um pouco, falei tanto que é É. importante, né, o médico dentro da minha área, porque senão eu fico psicologizando as histórias, de repente não é o caso, né? Boa, Suzy. A Suzy, ela tava de olho na gente aqui. Então, a gente tava falando um pouquinho do homem, né? Isso. E que o homem tem essa coisa da testosterona, mas depois de uma certa idade, depois por volta dos 45, daí pra frente, começa a aumentar a produção também no homem daquela proteína SHBG, que era o carrinho que eu te falei. Aham, aham. E então, não adianta só dosar a testosterona total, porque muitas vezes a testosterona está alta, mas está sendo sequestrada pela essa proteína. Então, a testosterona livre, ou chamada de bioidêntica, não consegue funcionar. Então, se não for feita uma investigação para ver como é que está a testo total, a testo livre, a testo biodisponível, SHBG e a prolactina, que muitos homens acabam tendo por estresse ou por uso de medicação, muitos antidepressivos, por exemplo, outras medicações aumentam o nível da prolactina. E isso também faz com que a testosterona biodisponível fique baixa. Então eu já peguei casos assim, Mari, paciente chegar no consultório e falar, eu fui no médico e ele falou que a minha testosterona tá ótima. Então esse meu problema de ereção, de falta de apetite sexual é cabeça mesmo, né? Então vai se tratar da cabeça, que é um problema psicológico. E às vezes não é, né? É o problema hormonal mesmo que não foi investigado a fundo. Ou então de E o repente ele hormônio, tem, ele tem né? uma orquestra, é uma orquestra mesmo, né? Porque, assim, É, hoje muito se fala de testosterona, né, Filipe? Testosterona é é, tudo. Na verdade, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque não é assim. Ai, passa testosterona que tua vida muda. Não é desse é, jeito, né? Assim, a testosterona, hoje a gente fala com mais liberdade, porque antigamente tinha muito tabu em relação a isso, mas a gente é, não pode olhar só para um hormônio, porque senão é a gente verdade. desafina toda essa orquestra aí, como você bem tá falando, né? É, puxa, e eu vejo isso muito. Você deve também ver muita gente no consultório tomando ansiolítico, remédio para dormir, Isso. antidepressivo, e que muitos desses remédios interferem também muito, né, no aspecto da libido. E então é importante essa história clínica, a gente ver o que que você está tomando, como é, ver os exames laboratoriais, ver toda essa saúde hormonal, mas também esse aspecto emocional, psicológico, como é tão importante, né? Que Porque às altera os vezes hormônios, né? altera os hormônios, né? E o estresse, né, que você falou no começo, É. apesar de não ser o nosso foco hoje, mas o estresse, o hormônio do estresse é o cortisol, né? O hormônio Uhum. principal e a adrenalina. E a gente sabe que para ter o orgasmo, para ter ereção, para a mulher também ter uma boa vascularização pélvica, tem que ter vasodilatação, né? Tanto que os remedinhos modernos aí, para melhorar a ereção, desde o Cialis até Viagra e todos esses, eles ajudam o quê? A vasodilatação local. Então, a Uhum. adrenalina, o excesso do cortisol por estresse crônico, interfere muito nesse aspecto também. Então, é Exatamente. por isso que esse lado psíquico, emocional é tão importante também na sexualidade, né? É. Não, e altera, assim, completamente tudo. Assim, eu costumo dizer, quando eu falo com os casais aqui exatamente, eu falo, olha, deixa a sua mulher dormir direito. Porque a mulher que não dorme bem, ela fica irritada, ela fica cansada, né? Porque tem toda uma alteração fisiológica, ela precisa descansar. Senão ela não vai ter vontade de ter relação. Porque o humor É, dela vai ficar afetado, ela vai ficar mal-humorada, né? Então, assim, sexo é a última coisa que ela vai pensar. E é já o verdade. homem, é isso que eu acho que é interessante, né? O homem, ele não tem ele não tem nessa dificuldade nesse momento. Se o homem não Uhum. dorme direito ou se ele está cansado, muitas vezes ele não vai ter tão marcante essa alteração que a mulher tem, né? É. Do humor e do cansaço, da falta de interesse sexual. O homem ainda tem interesse É. sexual, Sabe o que é né? interessante? Oi, Célia, tudo bom? Que bom ver você aqui. Então, assim, sabe que tem um psiquiatra americano muito engraçado
que ele fala muito sobre, né, dos homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, que o homem, ele namora para relaxar. E a mulher só namora se estiver relaxada. Então Exatamente. aí dá problema. Quer dizer que nem sempre os dois estão na mesma sintonia. Então É, essa coisa do respeito, né, de um pelo outro, saber aquele momento, como cada um tá, eu acho que essa, mais uma vez, aquela palavra que é a intimidade, né? De você poder, então, entender, né, como é que aquele momento, aquele horário, como é que a pessoa está se sentindo, como é que foi o dia dela, né? Então, muitas vezes o homem está sempre ali meio pronto, né? Mas ele quer, então, namorar para relaxar, mas nem sempre a mulher tá afim, ela quer conversar antes, né? Quer bater um papo. A mulher tem, quer dizer, os cérebros são diferentes. A gente sabe então, que assim a mulher tem os hemisférios cerebrais da mulher são conectados por um corpo caloso, uma estrutura grande, né, que liga esses dois hemisférios. No homem, a ligação do corpo caloso é muito menor. Então a gente costuma brincar que o homem tem verdadeiras avenidas, desculpa, a mulher tem verdadeiras avenidas que comunicam o cérebro direito com o cérebro esquerdo. E os homens têm estradas de terra, só pequenininhas. Por isso que a mulher ela é capaz de sentir e pensar ao mesmo tempo. O homem não. O homem ou pensa ou sente, né? E, então são naturezas diferentes mesmo, como a Célia está falando aqui, e a gente tem que compreender isso, né? O homem, ele tem um raciocínio que é feito de caixinhas, né? O cérebro é feito de caixinhas. E então, se ele quer falar sobre o assunto, ele puxa aquela caixinha, fala sobre aquilo, depois ele tem que fechar, guardar e pegar outra caixinha para falar. Então não dá para sentir e pensar ao mesmo tempo, né? é É muito verdade. difícil. E já a mulher não. A mulher, o cérebro da mulher é como se fosse um monte de, desculpa a brincadeira, mas de fio desencapado, né? Ó, E aí o que acontece? E a energia que rege isso é a emoção, né? E, então, eu acho que essa compreensão um pouco da natureza diferente do cérebro do homem e do cérebro da mulher é importante, né? Falar sobre isso e realmente e ir rir compreender, não disso, né? compreender o outro, né? Os universos serem compreendidos, porque são diferentes mesmo. Eu acho Porque super aquela coisa importante. da atração, né? Que você conhece uma pessoa nova, tem aquela atração, aí tudo bem, todo mundo tá afim. Mas o problema é o dia a dia, né? Você cultivar isso Exatamente. no dia a dia. Porque chega uma hora que o relacionamento ele vai caminhar para um desgaste se você não souber renovar, compreender o outro e os dois tiverem uma intimidade legal e só de olhar para a pessoa você já saber como ela tá, né? Isso É. realmente acho que é a sintonia que muitas vezes falta para o casal, né? E acho que hoje, né, só pra gente já ir encerrando, aí, senão a gente, se eu não consigo deixar gravado aqui, eu quero deixar gravado. Eu acho assim que é tão importante não só você compreender o outro, mas você ter interesse de compreender o outro, porque senão você fica muito no seu egoísmo. Olha, ele tá diferente, eu sei que quando ele tá assim, eu tenho que respeitar porque é o momento dele. E o homem é a mesma coisa, nossa, ela, sei lá, ela tá cansada. Então, assim, nesse momento eu vou chegar e falar assim, meu amor, vai lá, descansa um pouco, depois a gente faz outra coisa, ou deixa eu ficar aqui com as crianças e você vai descansar, que depois a gente vai sair, alguma coisa para ajudar o outro. E a gente só é capaz de ser assim com o outro, né? De ter empatia, de ajudar, quando a gente tem interesse pelo outro. É E o que você verdade. falou é muito importante, né? Relacionamentos de longa data, muitas vezes acabam se incomodando. Então, você não tem interesse de conhecer. E a gente sempre é interessante, a gente sempre tem algo novo para mostrar para o outro. Então, sempre tem algo interessante para conhecer no outro. Eu só É, preciso querer, né? Eu preciso manter esse desejo de conhecer mais coisas no outro. E em relação à questão sexual, é importante também pensar que juntos, porque senão os casais só se separam, né? Juntos, é importante que eles tentem coisas diferentes. Tem uma frase é, que eu amo, que eu sempre falo, que é assim, que para que as coisas continuem como estão, é preciso mudar. Né? Então, é assim, verdade. para o relacionamento continuar bom, continuar saudável, gostoso, você precisa querer conhecer coisas diferentes no outro, convidar o outro para fazer coisas diferentes, né? É. E não ter Vivenciar vergonha, momentos né? de Não ter inovação. vergonha de falar sobre isso, né? Exatamente, né? Porque senão a gente para por aí. Vai casando, separando, ou nem casando, mas assim, sempre na busca daquilo e não da continuidade. E a É. continuidade é que mantém, né? Que é importante. Senão a gente não evolui. E é interessante nesse sentido como, mais uma vez, o cérebro é diferente, né? O homem, ele tem essa coisa de ser muito mais visual e o homem, a pontuação do homem é diferente, né? Ele acha que se ele ganhou muito dinheiro, ele comprou o carro novo, ele acha que ele
Então, é um grande realizador. Mas a mulher, ela tem a pontuação dela é diferente, é muito mais pelo processo, né? É, Coisas pequenas. Então, e é interessante também como os sentimentos eles vão sendo, quer dizer, a mulher é capaz, a mulher não lembra, ela arquiva, né? Então, se o homem fez alguma coisa errada há 5 anos atrás, ela é capaz de pegar naquele momento que ela não está legal, que aquele fio saiu ali, e ela pega e fala aquilo que você fez de errado há 5 anos atrás. Então, essas características de funcionamento são muito interessantes, né? são de gênero, não tem jeito, né? São assim, É, não tem como mudar, tem como compreender, né? E saber lidar com aquilo que é característica do homem e da mulher. Eu acho que isso que é importante. verdade. A gente falou lá no começo, né, que o sexo cromossômico já começa ali a diferença, né? É, O homem tem o cromossomo Y e a mulher é XX. Então tudo isso muda. E acho que essa coisa que esse trabalho bonito, né, que você faz de aproximar as pessoas se autoconhecerem, o autoconhecimento e a intimidade, eu acho que é o segredo para uma boa saúde sexual em qualquer idade, isso. né? Olha, adorei, muito obrigada. E com certeza vou te convidar para a gente falar mais sobre outros assuntos, aprofundar mais, porque acaba sendo muito pouco tempo, né? É Mas verdade, né? obrigada mesmo. Eu quero deixar gravado aqui, então, para a gente já encerrando e ficar documentado a nossa live. Obrigado pelo convite, Mari, e vamos fazer outra assim juntos, né? Ou outras. E foi um prazer enorme, né? E deixo aqui meu boa noite e um abraço para todo mundo que nos escutou até agora. Parabéns para você que falou tudo que a gente queria ouvir. Tenho certeza que as pessoas estão super satisfeitas. Foi um prazer também. Boa Fico noite para as feliz. pessoas Boa aí. Boa noite, um noite para você. abraço, até a próxima. Tchau, até a Tchau. próxima.